Nesse vídeo eu vou te mostrar o artista que me surpreendeu. Se você acompanha aqui o canal há um tempinho, você provavelmente já viu esse vídeo aqui, só que de forma diferente. Pois é, então se você já viu, você sabe que estamos falando aí do Kim Jong-gi. Kim Jong-gi é um artista incrível, e ele não só impressiona pelo resultado final de suas artes, mas também pelo seu processo, que na minha opinião é o que diferencia ele dos demais. E quando eu falo que o processo dele é incrível, não é à toa, porque quando observamos aí o Kim Jong-gi desenhando, parece que ele é uma impressora humana. E eu digo isso porque quando ele começa a desenhar, ele simplesmente não usa nenhum rascunho, ele simplesmente vai desenhando de cabeça. É como se ele soubesse exatamente o que ele quer e ele simplesmente coloca isso no papel, sem nenhum rascunho para auxiliar e sem nenhuma referência para poder ajudar. E sem contar que ele coloca detalhes incríveis no desenho. Realmente ele capricha em relação a esse assunto. E sem contar que ele faz um uso insano de perspectiva. Como a gente já observou, as artes que ele faz tem muita coisa acontecendo. Tem pessoas, carros, prédios, animais, robôs, enfim, tem muita coisa literalmente acontecendo nas artes do Kim Jong-gi. E aplicar a perspectiva olho de peixe numa cena cheia de figuras e cheia de coisas acontecendo realmente não é uma tarefa fácil. E agora você pode estar se perguntando o seguinte, mas como que ele consegue fazer tudo isso? Bom, segundo uma entrevista feita pelo Proco, do canal Proco, Kim Jong-gi comenta um pouco sobre a sua vida e também sobre o seu processo artístico. E só uma observação aqui, vale muito a pena entrar no canal do Proco para poder conhecer mais do trabalho dele. Se você não conhece, vale muito a pena, eu recomendo. E eu bati a mão no microfone. Então, na entrevista, Proco pergunta ao Kim Jong-gi como que ele desenha. Segundo ele, o primeiro passo é pensar no que desenhar. E depois de decidido, ele cria toda essa cena em sua cabeça. Mas como assim, João? Então, por exemplo, ele decide criar uma arte de um monstro destruindo, sei lá, uma cidade. Então ele acaba criando essa cidade, o monstro, as coisas sendo destruídas, as pessoas correndo, os carros parados, enfim. Ele acaba criando toda essa cena em sua mente. E depois que essa cena foi montada em sua imaginação, ele cria uma espécie de vários mini Kim Jong-gi, que seria uma espécie de vários dele mesmo, que viaja aí por essa cena que ele criou para poder encontrar os melhores ângulos, as melhores perspectivas, as melhores situações, para que assim ele possa passar para o papel o que ele imaginou. Se você não entendeu nada do que eu disse, eu vou fazer uma analogia com o 3D que eu acho que vai ficar bem mais fácil. Para quem mexe com 3D sabe que existe aí o espaço 3D, que seria o lugar onde podemos simplesmente modelar o que a gente quiser. Então, a mente do Kim Jong-gi seria equivalente a esse espaço 3D. No caso, eu modelei uma cidade rapidinho só para a gente poder fazer aí uma analogia. E depois que eu modelei essa minha cidade no software 3D, eu posso adicionar uma câmera. E com essa câmera eu posso colocar ela aonde eu quiser, justamente para achar os melhores ângulos, as melhores perspectivas e situações dessa minha modelagem. Então o espaço 3D seria equivalente à mente do Kim Jong-gi, e a câmera seria equivalente a essa espécie do mini Kim Jong-gi que pode viajar por essa cena. Mas é claro que isso foi apenas uma analogia. E seguindo a entrevista, Proco diz algo bem interessante. Ele diz mais ou menos o seguinte: ao contrário de que muitos acreditam, ele não vê o desenho completo em sua cabeça antes que ele comece. Ele vê isso de forma realista, como se realmente, de fato, ele estivesse observando. E ele nem sempre vê uma cena completa. Se ele só está desenhando para se divertir,
Ele começará com apenas um elemento e uma ideia e verá onde isso o leva. Proco diz isso porque o Kim Jong-gi ele comenta que diz para os seus alunos que quando for desenhar é para você imaginar aquela cena, aquele objeto, aquelas coisas em sua cabeça como se fossem tão reais, mas tão reais que você possa chegar a sentir o cheiro delas. Então, de fato, é mergulhar de cabeça e ver onde essas coisas te levam. Você pode estar achando aí que o Kim Jong-gi ele consegue desenhar qualquer coisa sem precisar olhar para nenhuma referência, como se tudo saísse da cabeça dele, certo? Pois é, não é bem assim que funciona. Para ele poder conseguir desenhar qualquer coisa de cabeça, sem precisar então de uma referência, ele precisa estudar, observar e desenhar muito, mas muito mesmo essa figura para que assim ele conseguisse passar para o papel sem precisar olhar em lugar algum, apenas confiando em sua imaginação. E eu acredito que os desenhos que ele faz aí em suas apresentações são de coisas que ele já desenhou, já estudou e já observou muito para poder aí simplesmente desenhar de cabeça. Então esse lance de desenhar de cabeça, basicamente, digamos que o segredinho dele é simplesmente desenhar muito, estudar muito, ver como isso funciona e, é claro, passar para o papel e assim você vai pegando, digamos que, o jeito da coisa. Mas é claro que se ele for desenhar alguma coisa que ele nunca tivesse desenhado antes, obviamente ele iria precisar aí de uma referência para poder fazer aquele desenho. Então, por exemplo, se ele nunca tivesse desenhado essa garrafinha de água, ele teria que observar, desenhar e estudar mesmo como que funciona essa garrafinha para que ele possa então desenhar sem problemas, sem consultar depois essa garrafinha, seja por imagens ou pessoalmente. E já que ele manja de guardar as coisas, ele passa uma dica muito boa que seria para você aprender a desenhar qualquer coisa de cabeça, que seria basicamente desenhando essa coisa em vários ângulos. Além de estudar, etc., desenhar em vários ângulos ajuda muito. Então eu quero desenhar essa garrafinha de cabeça. Eu desenho ela nesse ângulo, em todos os ângulos possíveis. E com certeza essa é uma dica muito boa e realmente ajuda bastante. E é claro que entender também como as coisas funcionam, como eu já falei, seja coisas mesmo, materiais, digamos assim, ou também seja anatomia humana, anatomia animal, isso não pode fugir. Realmente, os fundamentos do desenho é algo que não dá para fugir. Se você está desenhando e não está treinando os fundamentos do desenho, realmente não sei o que você está fazendo. A conclusão que podemos chegar aqui é que Kim Jong-gi, de fato, é um dos artistas mais impressionantes dos tempos atuais. A capacidade de guardar as coisas que ele tem é realmente acima da média e é incrível. Ele não é um super-humano como muitos acham, ele teve que estudar, observar e desenhar muito as coisas para que ele chegasse nesse nível de, digamos que, passar elas para o papel sem a necessidade de olhar em lugar algum, apenas confiando aí em sua cabeça. E eu acredito de fato que essa seja a base aí do processo do Kim Jong-gi, que seria muito estudo, muito desenho, muita observação e criar as cenas na sua cabeça. E é claro que isso não se aplica apenas em desenho. Nesse vídeo eu foquei mais no desenho em si, mas é claro que esse lance também se aplica em pintura, no caso luz e sombra, cores, etc. Não só no desenho em si. Você gostou desse vídeo? Quer deixar um like pra mim? Muito obrigado. Se quiser se inscrever no canal, muito obrigado também. Seja muito bem-vindo. Se não, não tem problema. Tchau.